Muito bem, chegamos ao Salmo de número 49. Na próxima semana, se Deus quiser, nós completaremos o primeiro terço do livro de Salmos. Não vamos rezar o terço, né? A primeira terça parte do livro de Salmos. Muito bem, esse salmo é um salmo que eu particularmente gosto muito, Salmo 49. A vaidade dos bens terrestres é um título que é colocado aqui nessa edição que eu tenho. O título original dele é Salmo para o músico mor entre os filhos de Coré. Então, não há nenhuma outra indicação da época, ocasião, quando ele foi escrito, a gente não sabe nenhum detalhe desses, mas ele é um salmo que serve para todas as épocas. Toda e qualquer situação da nossa vida, a gente pode extrair ensinamentos desse salmo, como de toda a Bíblia, né? Mas eu falo porque alguns salmos foram escritos em ocasiões específicas. Esse não, esse é um salmo, pelo menos a Bíblia não dá nenhuma indicação. Vamos ler o salmo? Salmo 49, versículos de 1 a 20, a palavra de Deus diz assim: ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, declararei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre, para que viva para sempre e não veja corrupção. Porque ele vê que os sábios morrem. Perecem igualmente tanto o louco como o brutal e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia o homem que está em honra não permanece. Antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura, contudo a sua posteridade aprova as suas palavras. Selá. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura se consumirá na sepultura, a habitação deles. Mas Deus remirá minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Selá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens te louvarão quando fizeres bem a ti mesmo, irá para a geração de seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Muito bem, vaidade dos bens terrestres. Esse é um salmo, como eu falei, ele é apropriado para todos nós em qualquer época. Porque veja, quando fala de vaidade de bens terrestres, de não colocar o coração nas coisas terrestres, nas riquezas, não são só os ricos que têm o coração nas riquezas. Isso é interessante. Os pobres, às vezes, também têm, porque eles ficam o tempo inteiro, como eu queria ser rico, né? Como eu queria. Então, isso é ter o coração nas riquezas também. Ter o coração na riqueza não é uma falha apenas de quem tem dinheiro. Às vezes, quem não tem até o coração na riqueza mais do que alguns que têm, porque há pessoas que têm dinheiro, e ter dinheiro não é pecado, né? A gente não pode confundir as coisas. Ser rico não é pecado, desde que a riqueza seja honesta, né? Se a riqueza é honesta, né? Se a pessoa teve oportunidades e trabalhou, e estudou, e conquistou uma série, que bom, que ótimo, é bênção de Deus, né? Isso não é pecado. Pecado é o amor à riqueza, e tem pessoas que às vezes não têm, mas ficam o tempo inteiro pensando nisso. Isso é ter o coração nas riquezas também. Então, isso vale para todos nós, né? É um salmo que fala exatamente sobre esse desapego. Jesus vai falar isso mais à frente, a gente já viu no Sermão do Monte, né? Onde tiver o vosso tesouro, onde estará o vosso coração, é isso? Aquilo que é importante para você, onde você coloca o seu coração. Então, é isso exatamente que o salmo vai falar aqui. Uma divisão, né? Os versículos de 1 a 4, eles são um prefácio, né? Quando ele começa a dizer aqui, ele está anunciando, né, o que ele vai falar. Ele diz aqui, ouvi isto, vós todos os povos, tanto baixos como altos, minha boca falará de sabedoria, inclinarei meus ouvidos a uma parábola. Ok. Os versículos de 5 a 12
fala do medo dos opressores é removido pela lembrança do seu fim, né? Às vezes há opressores, isso gera um medo, uma ansiedade, mas ao lembrar do fim deles, porque é Deus quem o julgará, é Deus quem cuida, então esse medo é removido. Veja, versículos de 5 a 12. Por que temeriam nos dias maus? Aqueles que confiam na fazenda, nenhum deles de modo algum pode remir seu irmão. Redenção da alma é caríssima, para que viva para sempre. Ele vê que os sábios morrem, seu pensamento interior que as suas casas são perpétuas, todavia o homem que está em honra não permanece. Muito bem, o versículo 13, ele tem aqui uma expressão de perplexidade. O salmista está perplexo pelo fato dos homens continuarem a admirar a tolice. Olha que coisa interessante. Este caminho deles é a sua loucura, contudo a sua posteridade aprova as suas palavras. Ou seja, ele está impressionado que há pessoas que vivem só para os bens materiais, vão morrer, vai ficar tudo aí, e depois que eles morrem ainda tem gente que fala, puxa, fulano é que era sábio. Né? Eles continuam, a posteridade continua aprovando, e o salmista está perplexo, tanto que tem uma selá aí, não é à toa, né? Versículos 14 e 15, há um contraste entre o futuro dos justos e dos ímpios, como ovelhas são postos na sepultura, no versículo 15, mas Deus remirá minha alma do poder da sepultura, há um contraste. Os versículos de 16 a 20, eles são uma exortação final, repetindo e repisando, né, frisando novamente aquilo que ele falou ao longo do Salmo. Não temas quando alguém se enriquece, porque quando morrer nada levará consigo, ainda que nosso alma ele bendisse a sua alma, na sua vida bendisse a sua alma, irá para a geração de seus pais, o homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Muito bem, a divisão, lições importantes para a gente tirar aqui nesse Salmo. Esse Salmo é um Salmo bem prático, é um Salmo daqueles do nosso dia a dia, particularmente porque a gente vive numa sociedade muito materialista, né? A gente vive uma sociedade em que a mídia estimula sempre a questão do ter, né? Do possuir coisas, do conquistar bens, repetindo, não há mal nenhum em você conquistar, né? Isso é importante que se diga, que a gente também não pode, né? Senão a gente fica, não, a gente não fez, o cristianismo não chama ninguém para fazer voto de pobreza, né? Não, eu vou largar tudo, eu vou viver. Na Igreja Católica ela tem várias ordens, né, religiosas, dominicanos, franciscanos e tal, tem as ordens mendicantes, né, que são aqueles que fazem voto de pobreza. Não, a Bíblia não fala disso. A Bíblia diz para você não colocar o coração nestas coisas. Eu posso ter, eu posso não ter, eu posso perder, mas nada disso é o mais importante na minha vida, ok? Mas a gente vive numa sociedade que estimula isso, né? Estimula o consumo, estimula as pessoas. Todo dia, muitos de nós recebemos aí uma ligação de alguém oferecendo um cartão de crédito, né? Não, você foi selecionado. Eu não me inscrevi para concurso nenhum, como é que eu fui selecionar? Não, você tem um cartão aqui com limite. Eu falei, sim, mas tem que pagar depois. Mas as pessoas, elas se deixam levar por isso e depois ficam enroladas, né? A propaganda, ela fica o tempo inteiro, compre, 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 compre. Então, este salmo é um salmo muito apropriado para os dias em que nós vivemos. Lição número 1, versículos 1 e 2. Ele diz assim, inclinai isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. Necessidade de todos os homens. Qual é a necessidade? Ouvir o que Deus tem a nos dizer. O salmista ele está dizendo, eu vou falar o que Deus espera de nós, de vocês. Eu vou falar para vocês qual é o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para o homem? É que ele acumule riquezas? É que ele viva para conquistar coisas? Não, não é isso. Então ele fala aqui, baixos como altos, ricos e pobres, todos os povos, todos os moradores do mundo, isso serve para todos nós. A Bíblia ela fala repetidas vezes, desde o Velho Testamento, sobre a necessidade que nós temos de colocar os valores espirituais em primeiro lugar. Então é isso que ele já chama atenção. Não importa se você é alto, se você é baixo, se você é rico, se você é pobre, se você fala português, se fala alemão, se fala chinês, se fala grego, não importa, todos os povos. Prestem atenção, porque Deus vai falar. É isso que o salmista está dizendo. Versículos 3 e 4, ele diz coisa interessante, minha boca falará de sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, declararei o meu enigma na harpa. Ele aqui está falando de quê? Das coisas profundas de Deus. E as coisas profundas de Deus, elas têm alguns objetivos, eu relacionei 4. Quais são
os objetivos das coisas profundas de Deus? Em primeiro lugar, o que são coisas profundas de Deus? É conhecer mais de Deus, né? Deus é infinito. A gente nunca vai conhecer tudo que há para conhecer a respeito de Deus, né? Porque nós não podemos explicar Deus, nós não podemos entender Deus. Gosto sempre de citar Jó 36, 26, quando Eliú, filho de Baraquel, ou Buzita, o quarto dos amigos de Jó, os três ficam lá acusando o tempo inteiro. Depois Eliú, que era o mais jovem, ele fala: bom, eu estou aqui calado, ouvindo vocês falando, e vocês não conseguiram convencer Jó, e Jó também não conseguiu me convencer, agora eu preciso falar, né? E Eliú vai falar bastante, fala muito e diz pouca coisa, mas ele diz algumas coisas interessantes. Entre as coisas interessantes que ele diz é isso: eis que Deus é grande e não o podemos conhecer. O homem só conhece de Deus aquilo que apraz a Deus revelar de si mesmo. Muito bem, então quanto mais a gente conhece de Deus, mais nós vamos conhecendo dessas coisas ocultas, né? Dessas coisas profundas de Deus. Tem um cântico, conhecerei, como é que é? Mergulhar em teu ser, né? Encontrar-me contigo. É exatamente isso, é você, né, mergulhar nesta busca por Deus, neste conhecimento de Deus, e Deus vai se revelando a nós quanto mais nós o buscamos, né? Não é uma revelação, está tendo visagem, não é nada disso. Crente Kodak, né? Vive de revelação. Tem crente que é igual Kodak, vive de revelação. Não é isso, Deus vai se revelando, Ele vai revelando mais do seu caráter, da sua pureza, da sua santidade, da sua vontade. A gente vai conhecendo mais de Deus. Quais são os objetivos destas coisas profundas de Deus? Em primeiro lugar, exercitar nossas mentes para que possamos entendê-las. O cérebro, alguém disse, né? Eu não sei se isso tecnicamente é correto, mas a ideia é boa. O cérebro é um músculo, e todo músculo, se não for utilizado, o que acontece? Atrofia, né? Se você quebra um braço e você engessa, fica muito tempo com ele parado, quando você tira, você tem que fazer fisioterapia, porque senão o braço vai atrofiar, né? Você não usou, ficou parado, atrofia. O cérebro, se é um músculo ou não, tecnicamente eu não tenho, é um músculo, ele não é um músculo, né? Mas é como se fora um músculo. Se você não usa, ele atrofia também, né? Por isso, até os médicos recomendam, quando a pessoa vai ficando mais velha, procure ler mais, faça palavras cruzadas, né? Porque isso você vai forçar o seu cérebro a trabalhar. Isso ajuda a manter o cérebro ativo até mais tarde na sua vida, né? Se a pessoa fala: não, já não vou fazer mais nada não, fica só, né, parado, sem exercitar, ele vai atrofiando. Então, qual é o objetivo destas coisas profundas de Deus? Exercitar nossas mentes. Veja, a Bíblia não diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. É conhecer mais de Deus. E Deus nos deu este órgão maravilhoso, né? O cérebro, e essa capacidade maravilhosa, que é a capacidade de pensar, de raciocinar, que todos nós temos, né? Não são só os gênios, os Einstein da vida que tinham, não, eles tinham até numa medida, né, muito maior, mas todos nós temos essa capacidade de pensar. E quando a gente começa a pensar em Deus, começa a analisar as coisas que Deus faz, começa a ler mais a palavra de Deus, as nossas mentes, elas vão também se exercitando, porque às vezes eu leio alguma coisa na Bíblia, opa, não entendi, e aí eu paro, leio de novo, de repente leio numa outra tradução, e eu estou o quê? Exercitando a minha mente. Então Deus também, até nisso, Deus nos ajuda, exercita as nossas mentes para que possamos compreendê-las. Em segundo lugar, as coisas profundas de Deus, elas visam testar a nossa obediência. Por quê, irmãos? Porque tem coisas que Deus manda eu fazer que eu entendo claramente, tem coisas que Deus manda fazer que eu não entendo nada. Há coisas que eu não entendo, por que Deus faz isso? Mas há coisas que eu não entendo, mas eu preciso obedecer. Veja que ele fala aqui, ó: inclinarei os meus ouvidos, versículo 4. O que é inclinar os ouvidos? Demonstra submissão, não é? Não é só ouvir, é dar ouvidos. Às vezes entra aquela coisa que fala: entra por um ouvido, sai pelo outro. Não deu a mínima. Agora, quando eu inclino os meus ouvidos, eu quero realmente ouvir o que Deus tem a dizer.
eu vou me submeter à vontade de Deus, eu vou me submeter ao ensinamento, ao mandamento de Deus. Então, estas coisas profundas, muitas vezes, eu não vou entender. Deuteronômio 29, 29, diz o quê? Isso mesmo, as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas são para nós e nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então veja, há coisas que nós entendemos, nós exercitamos a nossa mente e vamos entender. Às vezes a pessoa, pastor, eu não entendi isso aqui, mas quando a gente lê, agora eu entendi. Mas tem coisas que realmente a gente não vai entender, não nos é dado entender, são coisas ocultas que pertencem a Deus. Aí está testando o quê? A nossa obediência. Eu posso não entender, eu posso até não gostar, mas eu tenho que obedecer, né? Em terceiro lugar, as coisas profundas de Deus, elas visam estimular a nossa alegria. Veja, diz aqui, ó, declararei o meu enigma na harpa, ou seja, a harpa é um instrumento usado para louvor, para adoração. Então, o que o salmista está dizendo é o seguinte: estas coisas profundas de Deus, essa grandeza de Deus, essa magnificência de Deus, elas alegram o meu coração, né? Aquele sentido de maravilhamento diante de Deus, diante da grandeza de Deus. Então, é estimular a nossa alegria. E em quarto lugar, as coisas profundas de Deus, elas visam utilizar nossas mentes de novo, para quê? Agora que eu já entendi, para ensinar para os outros. Veja o que ele diz aqui: inclinarei os meus ouvidos na parábola, declararei o meu enigma na harpa. Eu utilizei a minha mente, eu entendi, mesmo o que eu não sou capaz de entender, eu obedeço, eu me alegro, e agora eu compartilho com os outros. Veja, uma progressão de pensamento aqui, uma progressão na atitude. Conhecer, entender, obedecer, me alegrar e compartilhar. Não é um resumo do que deve ser a nossa vida como crente? É isso aqui, 2 versículos, legal isso, né? Eu acho. Versículo 5 diz assim: por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Quando somos perdoados, nada temos a temer. O que eu quero dizer com isso? Veja, ele diz assim: ouçam todos, prestem atenção, eu vou falar, não importa se você é rico, pobre, alto, baixo, não importa de onde você é, Deus vai falar, eu vou falar em nome de Deus, não é isso? E aí ele fala, eu vou declarar aquilo que eu aprendi de Deus, e quando eu me aproximo de Deus e aprendo de Deus, isto significa o quê? Significa que eu estou em boas relações com Deus. Isso, em última análise, é a essência do Evangelho. O Evangelho é mostrar aos homens como ficar em boas relações com Deus, porque desde o pecado, desde lá de trás, essas relações foram cortadas. E conhecer a Deus significa estar em boas relações com Ele. Se eu estou em boas relações com Ele, é porque eu fui perdoado. E aí ele diz assim: por que temerei eu nos dias maus? Não temo, porque eu conheço o Senhor. Se eu conheço o Senhor, eu sei que Ele me perdoa. Entenda que todo o Velho Testamento, ele é baseado num sistema sacrificial, ou sacrificial, né? Todos os dias, o judeu, ele tinha que ir, né, ao tabernáculo, ou ao templo, já na época de Davi, na época dos reis, levar a sua oferta. Oferta pela culpa, oferta pelo pecado, que parece que é a mesma coisa, mas não é, diferente. A oferta pelo pecado é uma, a oferta pela culpa é outra. Tinha oferta de gratidão, tinha oferta de libação, tinha oferta de movimento, né? Que o João gosta, não é isso? A Cristina que gosta, né? Oferta de movimento, tudo que temos vem de ti e da tua mão tu damos. Ok. Tem vários tipos de oferta. Então, a vida do judeu, do hebreu, no Velho Testamento, ela é baseada num sistema sacrificial. Ele precisava todos os dias ir à presença de Deus, né, levando a sua oferta para pedir ao sacerdote que intercedesse por ele. Ao ir, né, a este templo ou ao tabernáculo, antes do templo ser construído, levando a sua oferta, e quando o sacerdote fazia todo aquele ritual e apresentava a oferta, o pecador voltava para casa, né, com a certeza de que ele havia sido reconciliado com Deus.
O Salmo 27, que a gente já viu, 27:4, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias na sua vida, para aprender no seu templo. Então, aprender no templo é exatamente este ir ao templo, oferecer ali o sacrifício, ser perdoado, se aproximar ou reaproximar de Deus e conhecê-lo mais profundamente. Essa é a ideia aqui. Por que temerei eu, né, nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me amam ciladas? Ainda que os inimigos se levantem, eu tenho relacionamento com Deus. Eu falo com Deus, eu aprendo as coisas profundas de Deus, então eu não temo nada. Resumindo, o crente não tem nada a temer. É isso. É isso. Há problemas, claro, há perseguições, há provações, mas o crente, ele deposita a sua confiança em Deus. Depois, os versículos de 6 a 11, eles dizem assim: aqueles que confiam na sua fazenda, se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima para sempre, para que viva para sempre e não veja corrupção. Porque ele vê que os sábios morrem, perecem igualmente, tanto o louco como o brutal, deixam a outros os seus bens. Seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. E aí eu resumi aqui o seguinte: quando as riquezas revelam sua pobreza. Qual é o argumento do salmista? Aqueles que confiam no que têm, eles vão perceber com o tempo que não tinham nada, porque ainda que eu fosse o mais rico do mundo, eu não poderia nunca, né, pagar para viver para sempre. Eu tenho dinheiro sobrando, né? Estou com muito, dinheiro para mim não é problema. Lançaram um carro novo, eu compro. Uma mansão não sei onde, eu compro. Viajar não sei para onde, eu vou. Dinheiro para mim, coisa mais simples que tem. Mas a quem eu pago para não morrer? Não adianta. Quando chegar a hora de morrer, a gente morre. Não adianta. A morte é a grande niveladora, né? Todo mundo morre, todo mundo vira pó, todo mundo cheira mal. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, é isso que o salmista está dizendo. Eles confiam nas suas riquezas, eles chegam a dar os seus nomes às próprias terras. No Velho Testamento isso era muito comum. Um exemplo, Absalão, filho do rei Davi, era o filho favorito, era o bonitão, né? A Bíblia diz que ele era lindão. Eu tinha um Opala, eu tinha mania de botar nome, eu tinha um Opala que eu botei no meu Opala o nome de Absalão, porque era lindão, a Cleide odiava. Mas olha só que coisa interessante. Absalão, ele era o mais bonito, o filho favorito do rei, tinha tudo, mas ele não tinha tido filhos. E aí ele coloca, ele ergue lá um monumento, um pilar, e bota o nome dele, Pilar de Absalão. E o argumento dele é o seguinte: porque eu não tenho filhos para preservar a minha memória. Ele chega a dar o nome dele para um pilar, né? Um monumento. Acaba que depois ele tem filha, ele tem uma filha chamada Maaca, mas na época ele achou que não ia ter e ele chega a dar o seu nome para isso. E tem gente que faz isso, né? Aqui é a terra do fulano, aqui é não sei o quê, mas tudo isso passa. É quando as riquezas revelam a sua pobreza. Porque se o homem tiver muito dinheiro, mas não tem Deus, não tem nada. Como eu falo para os irmãos, a pessoa era tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ela tinha era muito dinheiro. Não tinha mais nada, só tinha muito dinheiro. Não tinha família, não tinha amigos, não tinha paz, não tinha propósito na vida, só tinha dinheiro, era pobre. É isso, esse é o argumento do salmista. O versículo 12, ele diz assim, ó: todavia o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Aí aqui eu botei a dupla frustração do homem sem Deus. Primeiro lugar, ele não será aquilo que desejou ser. Ele não será honrado para sempre. E segundo lugar, ele será aquilo que não desejou ser. Ele será como os animais que morrem.
perderá o que procurou e encontrará o que não procurou. É isso. Ele não vai conseguir ser aquilo que ele queria. Quero viver para sempre, quero ser honrado para sempre, quero ser lembrado para sempre. Irmãos, como nós somos esquecidos rápido depois que morremos. É rápido. É rápido. Para ser lembrado por muito tempo, depois que morre, ou tem que ter sido alguém muito bom, ou muito ruim. Né? Por exemplo, a Bíblia fala, né, daqueles grandes homens que a gente eram excelentes, mas fala também dos péssimos, e a gente lembra deles até hoje. Agora, pessoas comuns, iguais a mim, iguais a maioria de nós, a gente é esquecido muito rápido. Né? Cleide visita laboratórios, médicos e tal, aí tem um médico lá, o cara está trabalhando ainda na atividade, lúcido e tal, ele tem 88 anos. Está lá, ele é dono de um hospital lá, ele é o dono, controla tudo. Legal. E aí ficou viúvo. Nós estamos em junho, né? Ficou viúvo no final de abril. A esposa dele já tinha 82, alguma coisa assim, faleceu, nem foi de Covid, né? Faleceu e tal. A Cleide chegou em casa outro dia e falou assim: doutor fulano, casou. Eu falei, como casou? Casou. Casou contra quem, gente? Que o camarada com 82 casou contra quem? Casou com a secretária. A secretária tem 55. Já esqueceu da mulher. Depois que a gente morre, a gente fica para trás. Então, o homem que acha que quer ser honrado para sempre, não será. Não será. Ele não será aquilo que desejou ser, e ele será aquilo que não desejou ser. É isso. O homem sem Deus é uma vida sem sentido, uma vida sem propósito, uma vida sem paz, e é uma vida que, pior de tudo, leva a uma condenação eterna. O final é o pior imaginável. É muito bom, agradeça. Se você ainda não fez isso hoje, nesse momento aí, ou quando você chegar à sua casa, antes de dormir, fala: Senhor, muito obrigado que o Senhor me encontrou e me resgatou. Porque às vezes eu fico pensando, o que seria de mim se Deus não tivesse me resgatado? Onde eu estaria hoje? Fazendo o quê? Em que companhias? Não sei, irmãos. Agradeça ao Senhor porque Ele te encontrou, porque Ele te resgatou. Porque o homem sem Deus é uma frustração só. O versículo 13, ele diz assim: este caminho deles é a sua loucura, né, de achar que vai viver para sempre, que o dinheiro compra tudo, que pode tudo. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Nas questões seculares, muitas vezes os homens imitam a sabedoria dos antepassados. Nas questões espirituais, quase sempre imitam sua tolice. Deixa eu tentar explicar isso para os irmãos. O camarada, ele era extremamente inteligente, um camarada que organizou bem a sua vida pessoal, organizou os seus bens, tinha tudo direitinho. E aí eu olho para esse camarada e falo: poxa, está aí um bom exemplo a ser seguido, né? Vou procurar organizar minhas coisas, minhas contas, deixar tudo direitinho. Esse é um bom exemplo a ser seguido. Nas coisas seculares, geralmente, a gente imita a sabedoria dos outros. Nas coisas espirituais, geralmente, a gente imita a tolice. O camarada era um ímpio, o camarada não queria saber de Deus, o camarada não tinha compromisso nenhum com o Senhor, não ia para a igreja, não lia a Bíblia, não orava. Ao invés de olhar e falar: não, não quero isso para mim não, geralmente como é que a gente faz? É isso que eu vou fazer também. É isso. A gente vê aí, volta e meia morre algum cantor famoso de overdose, né? Morre alguém aí por uma loucura dessas. Outro dia o camarada lá não caiu lá do prédio, lá um MC Kevin, que eu nunca tinha ouvido falar nesse garoto, falou assim: o MC Kevin morreu. Eu falei: mas quem é MC Kevin? Agora eu sei quem é, porque, né, ficou o tempo todo falando dele. Eu nunca tinha ouvido falar na criatura, mas um monte de gente conhecia, né? E aí tem muita gente que olha e fala: caramba, o camarada era casado, estava numa orgia com uma menina de programa, com outro rapaz, acharam droga no sangue dele, a esposa chegou no hotel de surpresa,
ele foi passar de uma varanda para outra do hotel, caiu, morreu. E tem um monte de gente que continua achando que o cara é o máximo. Percebe? Nas coisas seculares, muita gente imita a sabedoria das pessoas, isso é legal. Mas nas coisas espirituais, geralmente imitam a tolice. Tem um monte de gente falando, eu quero ser igual a MC Kevin. Eu quero nada, eu quero distância. Eu quero ser bem diferente, porque a vida que ele viveu levou a isso. Percebe? E aí ele fala aqui, ó, o caminho deles é a sua loucura, contudo a sua posteridade aprova as suas palavras. É isso, o salmista está perplexo. Caramba, os caras viveram uma vida totalmente longe de Deus, já morreram, e tem gente que está achando que eles eram o máximo. E aí, ó, selar, vamos pensar nisso. Vamos procurar os justos da terra para que andem conosco, como diz o Salmo 101? 101:6? Acho que é. Os meus olhos buscarão os fiéis da terra para que andem comigo. É isso. Eu quero andar com gente boa. Eu quero andar com gente que acrescenta. É 101:6, né? Quero andar com gente que contribui para o meu crescimento espiritual. Quero andar com gente que não está nem aí. Né? Hoje eu estava conversando com o Joel, a Cristina, com a Rebeca. Tinha um camarada que estudou comigo, o Cláudio. O Cláudio era o cara mais inteligente que dentro do seminário. Nos 4 anos de seminário, à exceção de 2 provas, ele tirou 10 em todas elas, ao longo dos 4 anos. Todas as matérias. Tudo. E tirou um 9,5 e um 8 e ficou chateadão. Que foi uma época lá que a esposa dele teve câncer, ela estava num momento difícil, e ele estava assim, não conseguiu se concentrar, tirou só 8. E eu mexia com ele, ele era um cara desse tamanho assim, grandão, mas um doce de pessoa, um camarada. Eu falava assim, Cláudio, sua vida deve ser um tédio. Eu fico preocupado com você, cara, você querer se matar. Que isso, Alfon, por quê? Porque a sua vida não tem graça. Todos os concursos que ele fez na vida dele, ele passou em primeiro lugar. Que coisa chata isso, né? E você vai fazer a prova, não tem expectativa, você já sabe que tirou 10. Cuidado, cara, não se mata não, porque a sua vida é muito chata. Ele ficava rindo. Mas eu gostava de andar com ele, porque era um camarada que acrescentava, né? Um camarada inteligente, que eu perguntava para ele, rapaz, não entendi isso aqui não, vem cá, Alfon, deixa eu te explicar. E explicava, né? Agora eu vou andar com aqueles muquirana que vão para o seminário para colar na prova. Tinha um lá que era cheio do fogo, era um sol que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Aí eu falava para ele, rapaz, você sabe o que é unção? Aí ele, o que? Eu falei, unção é erro de português, porque um é, 2 são. Aí ele fica, aí um belo dia na prova, o camarada estava colando, eu falei, muquirana você, cara, mas tu vai ser pastor. Eu vou andar com um cara desse? Eu falava para ele, rapaz, de você eu só quero uma coisa. O quê? Distância. É isso. Mas as pessoas aprovam. E o salmista fala, puxa vida, como é que pode? O caminho deles é loucura. Mas a posteridade aprova as suas palavras. As pessoas botam aí camisa de Che Guevara. Porque Che Guevara, o cara é um estuprador. Mas é o máximo. Né? Era um sábio. É isso, irmãos. É isso. É isso que o salmista está dizendo. E, aliás, morreu miseravelmente também, crivado de bala nas montanhas da Bolívia. É isso. Muito bem. Versículo 14, diz assim, ó, como ovelhas são postos na sepultura, a morte se alimentará deles e os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura se consumirá na sepultura, a habitação deles. Esse versículo é cheio de ensinamento. Vamos tentar resumir aqui. Os incrédulos, em primeiro lugar, na proporção da sua prosperidade aqui, será a sua miséria no além. Estou falando dos incrédulos, não é que o rico, porque é rico aqui, vai sofrer no inferno. Repito, ser rico não é pecado, né? A gente não pode ter dor de cotovelo também, senão a gente vai com dor de cotovelo. Ah, rico, vai para o inferno, não é nada disso não. Estava falando hoje de dinheiro, estava falando com a Rebeca. Esse ano e o ano passado foram os primeiros anos na minha vida que eu não fui a Paris por causa da Covid. Nos outros anos eu não fui porque não tinha dinheiro. Por causa da Covid foi nesses 2, né? Aí eu vou ficar com inveja. Não,
não é isso, olha a dor de cotovelo. Mas vejam, não é porque o cara, tristeza, não é porque o cara era próspero aqui, que ele vai sofrer no inferno, não é isso. Mas veja, estou falando dos incrédulos, desses que no versículo 13 diz, o caminho deles é loucura. Na proporção da sua prosperidade aqui, será sua miséria no além. Veja o que diz o versículo 14, como ovelhas são postos na sepultura. Eles são como ovelhas gordas destinadas ao matadouro. São ricos, né? Colocaram o seu coração na riqueza, mas se esqueceram de Deus. Então, na mesma proporção, sofrerão, será a sua miséria no além. Segundo lugar, na proporção da sua dignidade aqui, será a sua degradação no além. Veja o que diz aqui, a morte se alimentará deles. Vão ser degradados. O que é degradação? Vai descendo, é descer os degraus, degradar, né? Cada vez mais baixo. A Bíblia fala do galardão da iniquidade. Então, assim como no céu receberemos galardão, os ímpios no inferno também. O sofrimento não é igual para todo mundo no inferno, não. Tem gente que sofre mais. Por mais inexplicável e inimaginável que isso seja. Não sei como é que vai ser isso, mas é o que a Bíblia diz. Né? Então, a morte se alimenta deles. Na proporção da sua prosperidade aqui será a sua miséria no além, na proporção da sua dignidade aqui será a sua degradação no além, na proporção da sua beleza aqui será a sua deformidade no além, aqui, a sua formosura se consumirá na sepultura. Não é só pelo fato de que todo mundo morre e fica feio, porque isso é verdade, né? Embora eu fale para a cliente sempre, quando morrer, emagreço. Nunca vi caveira barriguda, né? Depois de 3 meses, vai lá ver se eu não estou magrinho e rindo. Mas ninguém fica bonito. Ninguém fica bonito, né? A pessoa morre e o corpo entra em decomposição. Mas não é só isso. Quando fala da formosura aqui, é de tudo que trazia prazer nesta vida. Pessoa que é presa a este mundo, às belezas deste mundo, aos prazeres deste mundo. Também é importante se dizer que a gente não tem que se fechar para o mundo e achar que o mundo é horrível. Não, o mundo é bom. Deus criou e disse que ele era muito bom. O mundo é belo. E eu já tive a oportunidade de falar para os irmãos como Deus é cuidadoso conosco, né? Por que as flores não têm todas o mesmo cheiro? Por que os temperos não têm todos o mesmo sabor? Porque Deus criou um mundo para a gente se alegrar nele, né? O mundo é bonito, as flores, as cores, os odores, né, os sabores, isso tudo Deus colocou aí para a gente desfrutar, e para a gente se alegrar e louvar a Deus e agradecer nisso. Por isso, né, fica lá as irmãs Malaquias, né, uma traz um bolo, outra traz um empadão, outra traz uma rosquinha, e eu só cevando. Meu medo é a hora que o filho pródigo voltar e falar, mate o bezerro cevado. Olha eu aqui, né? Mas por quê? Cada um tem o seu sabor, é diferente, né? A gente faz, não, porque eu não faço nada, mas as pessoas que cozinham vão fazendo e vem aqueles, né, o cheiro da comida, do tempero. Deus cuidou desses detalhes, Deus criou um mundo de beleza. Mas veja, a gente sabe que estas coisas não permanecerão para sempre. O céu será infinitamente mais belo, infinitamente mais prazeroso. Mas as pessoas sem Deus, para a vida, para eles, tudo que existe é isso aqui. E assim como o céu será infinitamente mais belo do que este mundo, o inferno será infinitamente mais feio do que este mundo. Então, toda a sua beleza, na proporção da beleza aqui, será a sua deformidade no além. E, em quarto lugar, na proporção da sua força aqui, será a sua fraqueza no além. Ele diz aqui, os retos terão domínio sobre eles na manhã. O que quer dizer isso? Muitas vezes a Bíblia se refere a manhã, por exemplo, fala amanhã da ressurreição, não é? Cristo ressuscitou no domingo de manhã. Malaquias fala, mas para vós outros que temeis ao Senhor, brilhará sobre vós o sol da justiça. É o sol que nasce de manhã. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Então, sempre tem esse sentido de um momento em que Deus intervém, um momento em que Deus age, um momento em que Deus estende a mão, um momento em que Deus muda a nossa sorte. E, finalmente, o momento em que Jesus Cristo voltará, será a grande manhã da volta de Cristo. É isso? No céu não haverá escuridão, será uma eterna manhã. Então, os justos terão domínio sobre eles na manhã. Jesus Cristo fala do inferno e uma das expressões que ele usa é o quê? Lançai o ímpio aonde? Nas trevas exteriores. O que quer dizer essa expressão de trevas exteriores? Bom, aí a gente precisa entender o contexto. Quando um rei, naquela passagem de Mateus, quando fala da veste nupcial, né? Que ele entra lá sem a veste nupcial, e aí o rei manda jogar ele nas trevas exteriores. É porque quando o rei dava uma festa e convidava as pessoas, o palácio ficava todo iluminado. As tochas eram colocadas, né, para ficarem acesas à noite e tal, e do lado de fora, do lado de dentro do palácio, era como se fosse dia, de tanta luminosidade que havia. Do lado de fora, não tinha poste elétrico, não tinha luz elétrica, não tinha nada disso. Então, do lado de fora, né, as cidades eram muradas, o palácio murado, do lado de fora era a escuridão total. E quanto mais claro do lado de dentro, maior é o contraste entre a escuridão. Então, é nas trevas exteriores, joga ele para fora, lá no escuro. No céu, não haverá nem sol, porque a glória do Senhor ilumina a cidade. Fora do céu é o inferno, trevas exteriores. Ok? Então, os justos terão domínio sobre eles na manhã. Na proporção de sua prosperidade aqui será a sua miséria no além, na proporção da sua dignidade aqui será a sua degradação no além, na proporção de sua beleza aqui será a sua deformidade no além, na proporção da sua força aqui será a sua fraqueza no além. Versículo 15, estamos caminhando para o final. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Mais uma vez aqui, ó, Velho Testamento, falando da certeza de estar no céu com Deus. Não, o Velho Testamento não fala disso, está aqui, ó. Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. E aí tem a selar de novo, parar, pensar, meditar, louvar, agradecer e se alegrar por isso. Eu voltarei ao pó, ele me remirá do pó, ele me receberá no céu e eu me alegrarei para sempre. É isso. Eu voltarei ao pó. Viemos do pó, para o pó voltaremos. Isso é inevitável. Mas ele me remirá do pó. Ele me receberá no céu e eu me alegrarei para sempre. Versículos de 16 a 19. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens te louvarão quando fizeres bem a ti mesmo, irá para a geração de seus pais, eles nunca verão a luz. Posse temporária e posse permanente. Neste mundo, riqueza ou pobreza, alegria ou tristeza, muito ou pouco, sorrisos ou lágrimas, tudo é temporário. Vai passar, né? No dia do bem goza do bem, mas no dia mau e vê e considera que Deus fez tanto este como aquele para que o homem nada saiba do que virá depois de si. Eclesiastes 7,14, eu acho. Estou ficando velho. Eu acho que é 7,14. Ao dia bom, a gente se alegra, comemora, festeja, junto os amigos. Ok, hoje não, né? Não muitos, mas a gente se alegra. No dia mau, a gente sofre, a gente chora, ok, mas a gente lembra que Deus que fez os dias bons e maus. Para quê? Para que a gente não sabe o que vem amanhã, a gente não sabe. O que está muito bom hoje, amanhã, lembra de Jó? Estava tudo bem, um dia, tudo mudou. Às vezes a gente está passando por um problema, a gente já está até desistindo, um dia, Deus intervém e a coisa muda. Então, tudo nesse mundo é temporário, a posse temporária, né? E posse permanente. No céu, na glória, para sempre. O inferno também é permanente. Ninguém sai de lá, né? É a chamada doutrina das penas eternas. Isso, inclusive, na década de 40 ou 50, causou uma divisão grande na igreja presbiteriana, porque tinha um grupo que começou a falar contra a doutrina das penas eternas, que um Deus que é amor, como é que vai condenar alguém
eternamente à perdição. Como é que Deus faz isso? E aí surge um problemaço. Qual é o argumento contra isso? É que a medida do castigo não é na medida da ofensa, é na medida do ofendido. Quando eu peco, eu ofendo a quem? Aquele que é santo, santo, santo. Eternamente santo, então o castigo é a pena eterna. Porque senão é kardecismo, que fala que Deus é bonzinho e não condena ninguém. Ok? Muito bem. E aí, versículo 20, para terminar. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Homens de entendimento espiritual, mesmo sem honras do mundo, são tão elevados quanto os anjos do céu. Homens sem entendimento espiritual, mesmo com honras do mundo, são como os animais. Se eu tenho entendimento espiritual, mesmo que eu não tenha honra neste mundo, eu estou tão elevado quanto os anjos. Vou morar com eles, adorarei o Senhor com os anjos. Homens sem entendimento espiritual, mesmo que tenham tudo neste mundo, são como os animais. Não tem valor, porque o seu valor é algo passageiro, né? É algo efêmero. E serão condenados, dizia o pastor José de Miranda Pinto, serão condenados aos terríveis labéus. Né? O pastor Miranda Pinto, de vez em quando mandava essas assim. O que é labéus? Você não sabe o que é labéus? Lembra do hino da proclamação da República? Seja um palho de luz desdobrado sob a larga amplidão destes céus, este canto rebel que o passado vem remir dos mais torpes labéus. Esse é o mais bonito e a gente não canta quase, né? Da proclamação da República. O que é labéu? Labéu é degradação, infâmia, vergonha, miséria. Aí pastor Miranda Pinto, com aquele voz, ele fala assim, sofrerão os mais terríveis labéus. E aí todo mundo fala assim, poxa, que bonito, não entendi nada. Né? Eu ouvi isso várias vezes e ficava labéu, labéu. Aí quando eu aprendi da República, eu falei, labéu? Aí eu fui no dicionário e nunca mais esqueci. Né? Sofrerão, porque não quiseram andar com Deus. Então, irmãos, o Salmo, ele é, como eu falei, extremamente, eminentemente prático no que diz respeito à nossa caminhada nesse mundo. Não coloque o seu coração na riqueza. Se você tem muito, se você tem pouco, se você não tem nenhuma, não importa, não coloque o seu coração nisso. Eu gosto sempre de repetir, se você tem muito, se Deus te abençoou, agradeça ao Senhor e seja bênção na vida de alguém. Se você tem pouco, agradeça ao Senhor, né? Porque a Bíblia diz, tendo o que comer e com que vos vestirdes, sede o quê? Agradecidos. E aí que muita gente boa tropeça, fica reclamando. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Você está vivo, o maior bem que você tem é a sua vida. Deus está te preservando. Então seja agradecido e seja bênção na vida de alguém também. Ninguém é tão rico que não precise de nada, nem tão pobre que não possa ajudar alguém. Então agradeça a Deus. Tudo que tem nesse mundo é para ser desfrutado conforme Deus nos dá com sabedoria. Mas estas coisas não são as principais. O relacionamento com Deus é o mais importante. E se você é que nem eu, pela primeira vez você não foi a Paris por causa da Covid, nas outras não foi porque não tinha dinheiro, junte-se a maioria, não tem problema nenhum. Mas agradeça ao Senhor e seja bênção para a honra e glória dEle e para ajudar as outras pessoas também. Amém? Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizer. Semana que vem, Salmo 50, se Deus permitir, é um salmo fantástico, quando Deus vai falar assim, estas coisas tu tens feito e eu me calei, pensavas que eu era como tu, mas eu te porei a descoberto. Isso aí é tremendo.